boa tarde, obrigado por estarem aqui conosco. Sei que poucos me conhecem ainda, mas estou aqui para servir a Igreja do Senhor no trabalho de crescimento e logística das células, amém? E sabemos que nós temos um grande desafio na igreja, um grande desafio que é alcançar Castanhal, e influenciar esse amor de Cristo a toda Castanhal. E minha pergunta aqui nessa tarde é: quantos têm esse desejo de fato de alcançar toda Castanhal para Cristo? Amém? Porque a questão não é só frequentar, mas a questão é eu poder compartilhar aquilo que Deus tem me dado. Fazer como aquela mulher que achou um tesouro, não escondeu. Quando achou, quis mostrar a todos aqueles que ela conhecia, aos seus familiares, aos seus vizinhos. E quando viram qual tesouro ela tinha, se maravilharam com isso. E esse é o objetivo da igreja, é falar esse tesouro que encontramos, que é Cristo Jesus, amém? E eu sei que a igreja ela passa por um tempo de transição, a igreja ela passa por um tempo de crescimento, ou talvez a gente está passando por um tempo onde dizemos assim: nós já chegamos a um certo número de pessoas, nós já começamos a ver que a igreja está crescendo, mas depois disso, como fazê-lo? E sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, desde o tempo do seu ministério, quando ele conversou com os discípulos, ele já sabia o que ele tinha que fazer, o que ele iria fazer. De fato, eu acredito que ele já havia montado tudo isso, e diz assim: quando eu morrer e deixar os meus filhos na fé, os discípulos dele, eles vão poder cuidar de todas as pessoas que venham a receber o meu nome. E sabemos que depois que Jesus Cristo ascendeu, a igreja cresceu de uma tal maneira que não sabemos quantos se converteram depois dos números que estão escritos ali nos Atos dos Apóstolos, mas nós sabemos que foi um grande número que se converteu. Mais tarde, a própria Roma passou a colocar a primeira religião sendo a religião cristã. Então, se espalhou por toda a terra, nós sabemos disso. Como eles fizeram isso? Como eles conseguiram cuidar de todos? Simplesmente aprendendo aquilo que Cristo Jesus ensinou. Amém? Que é o cuidado discipulado. Então, primeiro eu gostaria de falar sobre um ponto muito especial. E o tema, na verdade, hoje é falar sobre como receber e integrar as pessoas à igreja. Receber e integrá-las. Talvez não sabemos receber, mas às vezes estamos tendo dificuldade de integrar essas pessoas na igreja e nas células, né? Pode ser um dos grandes problemas nossos, porque às vezes, se nós contabilizarmos com o passar do tempo, que a igreja ela tem os 10 anos, num chutômetro, vamos dizer que nós tenhamos ganho para Cristo umas 4.000 pessoas em todo esse tempo. Mas somos uma faixa de 1.200 pessoas que congregam. Significa que nós perdemos mais de 200%, né, das pessoas que nós ganhamos. Então, é bom o crescimento, mas nós precisamos melhorar, nós precisamos cuidar bem. É como se nós colocássemos aqui, não é colocar uma pressão na gente, mas é como se a gente tivesse o nascimento das pessoas em Castanhal e a mortalidade de Castanhal infantil tivessem 200%. Cada um que é gerado, né, 2 morrem, certo? Ia ser uma coisa muito triste, certo, gente? Então, vamos lembrar que cada pessoa que vem a Cristo é como se ela tivesse sido gerada por Deus, ou seja, ela veio a Cristo e ela nasceu de novo. Então ela é uma criança. Então cada criança que ela não foi cuidada, ela morreu. Isso é muito forte. Então, o que eu preciso fazer primeiro para compreender e entender isso é me importar com as pessoas, ou seja, amar as pessoas, porque nós pensamos que o amar é afeto. Ou só eu acho que amar é só dizer assim: eu amo o pastor Emerson porque ele é tão legal, ele é meu amigo. É muito fácil amar, por quê? Porque ele até me entende, conversa comigo, ele sorri, ele ri das minhas piadas que são sem graça, né? Mas ele está lá próximo, então é mais fácil amar. No caso, Cristo Jesus, ele nos ensinou a amar a humanidade, a todos, amém? Porque todos são imagem do Senhor. Então, ele nos ensina primeiramente que nós devemos nos importar com as pessoas. Então, se você se importa só consigo mesmo,
ou acha sempre que tem algum problema pessoal, só você tem dificuldades, só você tem problemas, lembre que você é um líder, lembre que você é um anfitrião, lembre que você já se converteu a Cristo. Mas sempre somos nós que chegamos no culto, no domingo, na quarta-feira, que precisamos de vamos dizer, de algum resultado, ou de alguma solução dos nossos problemas. Nós queremos que seja solucionado os meus problemas, as doenças que eu tenho, os problemas que eu tenho na minha casa, sempre em prol de mim. Então, praticamente eu passo a ter sempre pena de mim mesmo, pena da minha família. Isso é um problema muito grande, porque nós já passamos por um período onde compreendemos que tudo aquilo, todos os problemas que temos diariamente, podemos colocar nas costas de Cristo, porque Ele vai o quê? Ele vai deixar mais leve esses problemas. Vão sumir? Não vão sumir, porém, vai ficar mais leve, porque Ele estará conosco, amém? Ele nos prometeu isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco, amém? Então, quando eu passo a ter mais pena de mim, isso é um grande problema. Como é chamado esse problema? Se chama de autocomiseração. É aquela pessoa que ela tem sempre pena dela mesma. Então, a autocomiseração é um dos pecados contra o amor. Amém? Porque é um egoísmo. Então, por que é um pecado contra o amor? Porque ter compaixão pelos outros é um predicado, ou seja, é um atributo do amor. Mas quando temos pena de nós mesmos, amamos somente a nós mesmos e não os outros. Nosso amor está na trilha errada e temos um objetivo falso aí. Então, nós não compreendemos o amor de Jesus Cristo. Para que Cristo Ele veio? Estou falando dessa palavra porque eu quero que compreendam o quanto nós precisamos avançar para ganharmos Castanhal. Precisamos ter, amém? Como é que eu posso dizer? Consciência do que nós estamos fazendo. Amém? Como eu tenho 3 filhos, e aí eu fiz o primeiro filho, amém? Fez o segundo filho, quando eu tinha o terceiro, eu comecei a ter consciência. Rapaz, esse negócio dá trabalho. Eu preciso dar tempo para minha esposa, porque eu tenho que dar tempo para meus filhos, mas tenho que dar tempo para minha esposa. Tenho que dar tempo para o trabalho, tenho que dar tempo também para Deus. Aí também tenho que dar tempo para mim. Então eu comecei a ver e me conscientizar de que eu precisava mudar a minha rotina diária. Então, se nós precisamos ganhar Castanhal, nós precisamos mudar a rotina da igreja. Precisamos nos posicionar de uma maneira completamente diferente da que nos estamos posicionando. Amém, meus irmãos? Amém? Então, aqui estamos falando para a liderança. Então, acredito que nós somos maduros para entender de que nós não estamos conscientes para ganhar Castanhal. Por enquanto, não. Mas, como o Danduque disse, nós vamos queimar. Amém? E eu creio que aqui tem um monte de Fusca quebrado aqui, que bateu numa carreta e saiu mudado, amém? Eu sei que o amor Ele faz isso conosco, porque quando nos encontramos com Deus, nós não somos mais o mesmo, amém? E é isso que nós precisamos entender, conscientizar do que estamos fazendo. Então, quando nós precisamos ter a consciência, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu quero ler do 43 ao 47, diz assim: todos estavam cheios de amor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Então, acrescentar significa que aí nós estamos vendo que há uma soma, diariamente era soma, não há perdas. Então, acrescentar é que ela estava crescendo. Então, nós não queremos pessoas que venham, digam que convertem, mas a semana que vem elas sumiram. Então, isso não é acrescentar. Por quê? Porque simplesmente eles perderam simpatia conosco. É algo muito forte. Já pensou você ganhar a simpatia por quê? As pessoas passam à frente e dizem: rapaz, eu gostaria de me congregar na igreja adoração. Gostaria de me congregar lá, porque é diferente. Olha só, as pessoas parecem que estão felizes o tempo todo. Umas conversam com as outras.
Rapaz, ninguém passa dificuldade lá porque cada um está ajudando o outro. Eu tenho simpatia, porque eu estou vendo por parte de fora. Quando eu entro lá, eu vejo que o negócio é diferente. Não era como aquilo que aparentava. Aí, semana que vem, eu disse, não, eu pensei que fosse, mas não é. Mas isso não acontecia com eles lá. Diz que eles tinham simpatia e aí eles iam sendo salvos, acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, essa simpatia era porque aquilo que eles falavam era verdadeiro. Amém, meus irmãos? Eles viviam isso diariamente. E o que é que eles faziam lá? Havia os milagres eram diários. Isso quer dizer que a igreja é uma igreja unida. Os pastores, eles viviam no evangelho. Porque eu sei que os pastores, muitos trabalham e fazem tantas coisas, mas naquele tempo, os ministros, eles se dedicavam apenas para fazer os ministérios deles, a pregar a palavra, a orar, a jejuar, eles contribuíam com isso. Quando o pastor ele tem muitas ocupações, ele vai render menos. Então nós temos que começar a orar também para a igreja começar a cuidar dos seus pastores, a cuidar dos seus ministros, para que o nível aumente, amém, meus irmãos? Para que o nível aumente. Já pensou um pastor que não precisa mais trabalhar, no caso, no secular, mas ele precisa estudar a palavra, amém? Se preparar, jejuar, orar, cuidar, discipular, o trabalho vai crescer de uma proporção muito grande. Então isso é muito importante. O nível deles era maior. E também diz que todos eles andavam unidos e tinham tudo em comum. O que é tudo em comum? Alguém pode dizer o que é comum? Por exemplo, nós sabemos aqui que as pessoas que estão aqui, pelas roupas, não estão comuns, mas as cadeiras, elas são comuns, porque todas elas têm uma capinha azul. Você não consegue distinguir uma da outra, porque todas são parecidas, a não ser que aquelas que estão lá têm outra cor. Mas a gente diz assim, tem outra cor, mas são iguais, são parecidas, pelo menos. Só muda a cor, mas é a mesma coisa. São cadeiras brancas com uma capa diferente. Então, é isso que acontecia. Não havia distinção entre eles, não havia panelinha entre eles, ou seja, havia aquela comunidade, aquela união do que a igreja ela precisa ser, amém, meus irmãos? Porque ela é um corpo. Então, ao mesmo tempo, também ninguém passava necessidades, porque se alguém estivesse passando necessidade, diz que eles eram capazes de vender as suas propriedades. Nós pensamos que propriedades é só o terreno, é a casa, é o carro, mas eu estou falando, como já aconteceu um tempo atrás, que fizemos um trabalho missionário, e nós queríamos fazer um encontro com Deus, um retiro, e aí tinha umas pessoas que não tinham nem condições financeiras, mas queriam levar 10 pessoas, nós não tínhamos como fazer isso. Alguns deles venderam os seus telefones, para poder arcar com as despesas das pessoas que iam, mas eles levaram 10 pessoas, e a célula deles estava crescendo muito. Então isso é o quê? Propriedades é vender aquilo que eu tenho até. Se eu não tenho condições, eu venderia, porque essa pessoa ela vale mais do que o meu telefone. Amém, meus irmãos? Então isso era união, comunidade, ou seja, tudo eles tinham em comum. Então todos os dias também eles se reuniam no templo. Todos os dias eles estavam juntos. O que isso quer dizer? Nossa, é tão cansativo, todo dia tem alguma coisa para me fazer, todo dia eu tenho que estar numa reunião, todo dia eu tenho que estudar a palavra, todo dia eu tenho que fazer tantas coisas na igreja, eu quero viver. Poxa, eu quero jogar um videogame, né? Eu quero brincar no meu telefone, eu quero ir para um show, eu quero ver um filme. Sim, gente, mas quando está falando que todos os dias, não está se referindo que eles ficavam o dia inteiro, mas durante um tempo, eles pegavam e davam esse tempo para Deus. Amém, meus irmãos? Eles sempre pegavam um tempo para Deus. Por quê? Porque o nosso dia ele tem 24 horas e eles conseguiam, através dessas 24 horas, além do trabalho, dar um tempo para Deus. Amém? Então, com isso tudo que eles faziam, de estar a igreja reunida, não somente nos templos, mas nas casas, eles também conseguiam compartilhar o pão uns com os outros, as sandálias, quem não tinha sandália, vestia sandália, quem não tinha roupa, eles davam uma roupa, uma camisa, mas ninguém ficava, amém, relaxado ou jogado. Então, isso é o quê? O resultado que nós temos quando nós passamos a entender que se importar com pessoas pode mudar sim o ambiente da igreja. Amém? Pode sim. Então, lembrando, nós queremos ganhar Castanhal para Jesus. Se eu quero ganhar Castanhal para Jesus, não é todo mundo que mora na Barão do Rio Branco, né? Eu não conheço muito bem aqui o mapa de Castanhal, mas eu sei que tem outros bairros que são muito mais simples que o nosso. E nós vamos ter que chegar lá,
Amém? Essa igreja ela pode ter quantas mil pessoas? 40 mil, 50 mil daqui a 10 anos? Glória a Deus? Glória a Deus? Amém? Quantos creem? Pode ter, mas ela só vai ter, meus irmãos, se nós tivermos essa importância com as pessoas. Nós passamos a nos importar com as pessoas. Quer dizer que ninguém aqui vai enriquecer, não vou poder ter as minhas coisas, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que semeia, ele vai colher muito, amém? Se você plantar muito, você vai colher muito. Eu nunca vi um irmão que semeou na vida do outro irmão ficar pobre. Sempre eu vi esse irmão enriquecer e crescer. Se você oferta na casa do Senhor, você oferta nos projetos da igreja, você acredita no que está sendo feito, Deus vai multiplicar isso. Não tenha dúvida, Deus fez isso com Israel, vai fazer com o seu povo atual, amém, meus irmãos? Então, Deus fez isso através dos seus discípulos, eles se importaram com as pessoas, Jesus Cristo ministrou sobre isso. Esse é um tempo agora que nós precisamos entender que um ponto importante é se importar com as pessoas, ou mais importante, porque Cristo morreu para as pessoas. Mas aí nós podemos ir para a parte técnica. Por quê? Nós podemos nos importar com as pessoas, mas nós sabemos que precisamos nos organizar para fazer isso. Porque eu sei que eu não sou um povo, né, uma lula, e não vou conseguir abraçar 8 pessoas de uma só vez. Né? Eu vou ter que fazer a minha parte. O que eu estou falando aqui não é que você vai ter que se matar todos os dias, acabar com o seu tempo, deixar sua família. Não, estamos falando que cada um fazendo a sua parte no reino de Deus, vai acontecer que todos vão ser, como é que eu posso dizer, atendidos. Amém? A igreja, às vezes, ela parece um hospital do SUS, porque nós parece que temos uma ficha exata de atendimento diário. É 50, passou dos 50, não te vai atender mais. Só que a igreja, ela é um atendimento infinito, sabe por quê? Porque todos são funcionários do reino, todos são sacerdotes no reino, todos são trabalhadores do reino. Nós pensamos que é só o pastor, nós pensamos que é só o ministro, só é o líder, só aquele que serve. Você se lembra da ministração do pastor Emerson, que ele ministrou há alguns meses atrás, falando sobre voluntariado? Nós tivemos alguns números um pouco assustadores. O pastor falou aqui, mas não chegamos a passar isso, né? Mas nós nos lembramos muito bem que uma faixa de 1.200 pessoas que fazem parte da igreja, apenas, gente, 16% da igreja servia. Você tem noção? Por que nós estamos falando isso hoje? Porque é muito mais fácil nós falarmos aqui. Às vezes a igreja ela não está preparada para escutar isso. Mas nós que somos líderes, nós que estamos dando a nossa vida por Jesus Cristo, nós que estamos entregando, precisamos entender que precisamos compartilhar isso para as outras pessoas. Então, 16% significa que uma faixa de 180 pessoas, mais ou menos, estão servindo apenas. Ou seja, as outras, vou colocar aí 1.020, né? As outras 1.020 estão sentadas, estão acomodadas nas suas cadeirinhas. Isso é um problema muito grande, porque a maioria das empresas, elas têm uma média entre 30% que fazem trabalho voluntário, 30%, estou falando de empresas que não são cristãs, são apenas empresas que dão serviço e são empresas que estão mais, vamos dizer, os donos às vezes querem mostrar esse serviço só para fazer o crescimento do marketing, melhorar da empresa. Às vezes o objetivo deles nem é ajudar pessoas, só que nós fomos pessoas alcançadas pelo amor de Deus. E esse amor que nos alcançou, eu preciso compartilhar com os outros, porque há pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão com problemas de drogas, há pessoas que estão com problemas no lar, com problemas com casamento, com tantos problemas. Tem pessoas que elas nem têm tantos problemas em si, com doenças e outras mais, mas ela quer conversar apenas. Amém? Às vezes ela está tomando remédios antidepressivos, porque ela apenas gostaria de conversar, e você pode ser essa ponte para ela. Amém, meus irmãos? Então, o que eu preciso fazer para começar a melhorar isso? Eu preciso dar um bom ambiente à igreja. Esse ambiente ele precisa melhorar. Então, geralmente, as pessoas chegam na igreja, então nós sabemos que quem vai abraçar é o irmão do abraço, né? Amém? Porque é ele que abraça. Não, eu não vou abraçar, porque eu não sou o irmão do abraço. Eu não sou o recepcionista. Então, geralmente, quem abraça é a pessoa que está à frente da porta, né, lá para a recepção. Ou o pastor que está recebendo tal pessoa. Ou se não, um líder que já é um pouco mais conhecido.
mas eu sou incapaz de chegar, me levantar, ver que essa pessoa ela está chegando, ela é nova ali, e dizer: oi, tudo bem? Você veio com quem? Já mudou o ambiente aí. Vou dar um exemplo. Fui recentemente com o pastor Heber, numa igreja onde eu passava. Sério, gente. A gente caminhava, falava: oi, tudo bem? Boa noite, bem-vindo, bem-vindo. A gente ia passando e sentando. A minha língua ficou seca de tanto falar: olá, boa noite, tudo bem? Até me sentar, porque cada pessoa que. Não estou falando de líder, gente. Falando de pessoas comuns ali que estavam indo para aquela reunião e te falavam: boa noite, bem-vindo, viu? Bem-vindo. O clima era diferente. O ambiente era de bem-vindo. Amém, meus irmãos? Então, isso é muito bom. Mudar esse ambiente é importante. Então, é importante saudar as pessoas. Passou por... independente se essa pessoa ela faz parte da igreja ou não, você fala: oi, tudo bem, boa noite. A pessoa ela dificilmente não vai te dar uma boa noite. Amém? Então, esse ambiente já mudou. Outra coisa, na célula, também nós precisamos mudar esse ambiente, de conversar com as pessoas. Uma célula, como já fui em células, onde chego lá e às vezes a pessoa está dando a palavra e tem outras mexendo no telefone, ou às vezes o telefone toca, deixa em vez de deixar no mute, no mudo, ele está atendendo o telefone dentro da célula. Isso causa um ar de que você não está se importando com aquilo que está acontecendo, certo? Tanto dentro do templo da igreja, como dentro de uma célula, eu preciso dar 100% atenção às pessoas que estão lá. Também atenção até para a pessoa que está compartilhando aquela palavra, porque isso vai mudar o nosso cenário, isso vai dar o quê? Temor à igreja. Lembra na parte dos Atos dos Apóstolos, lá em cima, dizia lá que juntos, bem acima, rapidinho, diz no 43, todos estavam cheios de temor. Então, temor é muito importante a igreja ter temor, porque temor é respeito, amém? Temor é eu saber que eu tenho um limite, de que há alguém acima de mim, de que aquilo que eu estou fazendo não é para mim, eu estou fazendo para quem? Para Deus. A célula não é para você, é para Deus. Você está adorando a Deus através da sua célula. Então, esse ambiente que você traz na sua célula, esse ambiente que você traz através da igreja, você está fazendo não para as pessoas, você está adorando e alegrando o coração do Pai, amém? E ele está dizendo assim: meu filho entendeu o que eu quis passar através do meu filho Jesus Cristo. Então, eu preciso iniciar uma conversa com essa pessoa, né? Eu preciso conversar com essa pessoa. Então, se eu não fizer isso, a probabilidade dessa pessoa voltar lá é muito rara, ou seja, significa que geralmente essas pessoas que não sentem esse ambiente de importância, elas retornarem nesse lugar, porque elas vão achar que você se acha melhor do que ela. Ah, mas eu não sou assim. Mas lembrem que essa pessoa não tem Cristo na sua vida. Então, ela tem feridas na alma, ela tem problemas. Se esse não foi, vamos dizer, o seu objetivo, se esse não foi o seu objetivo, ela não vai compreender isso, porque ela não tem Cristo na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, preciso manter uma boa atmosfera, não só na igreja, mas também na célula, atmosfera de alegria, atmosfera de fé. Por que atmosfera de fé? Porque eu tenho que mostrar para essa pessoa que eu creio em Cristo Jesus. Tudo que eu faço é uma base que eu faço, tudo que eu faço é em base nele. E também seja uma atmosfera de amor, de importância. Amém, meus irmãos? Então, compreendemos muito bem, né? Nós fazemos isso semanalmente, diariamente. Algo vai acontecer especial na igreja de adoração. Nós vamos conseguir alcançar as pessoas em Castanhal. Perdão. Então, nós temos ferramentas na igreja para poder ajudar nessas questões? Temos sim. Alguém já viu falar do Ministério Alicerçando? Todos sabem, né? Por exemplo, nós pensamos que o Ministério Alicerçando é só para colocar uma capinha bonitinha, né? E ficar aqui na frente esperando as pessoas que querem se entregar a Cristo ou gostariam de receber, ou, no caso, ou de ser acompanhados a uma célula. Mas não é isso. O Ministério Alicerçando, hoje nós podemos dizer que nós temos um objetivo para trabalhar com a igreja, uma ferramenta preciosa para trabalhar com a igreja. Porque
o amor dos irmãos que estão fazendo o trabalho é muito grande, sim, estão fazendo, mas agora nós precisamos transicionar isso, precisamos melhorar, né, pastor? Precisamos melhorar, não significa que foi mal feito, foi bem feito, nós precisamos melhorar muito mais. Então, você pode mostrar o trilho, por favor? Nós temos aí o trilho de liderança, e nesse trilho nós vemos que há 3 primeiros passos. Esses 3 primeiros passos que nós vemos aí, primeiro diz que é o começo de seguir a Cristo Jesus. No número 2 vemos que há a célula. E número 3, nós vemos que tem um culto de celebração. Gente, isso não é engessado. Significa que uma pessoa ela pode vir pela primeira vez ao culto de celebração, como ela pode vir pela primeira vez a uma célula, ou senão ela pode ter se convertido lá numa banca de coxinha, comendo coxinha, e de repente ela se converteu lá. Então, não tem problema. Ela pode ter se convertido, ou ter ido para a célula sem se converter, ou ele pode ter vindo primeiro para o culto de celebração sem ter ido para a célula e sem ter se convertido. Então, não é engessado. Mas aí vem a questão do trabalho do alicerçando. Você vê que essa parte do primeiro trilho está escrito alicerçando, está vendo lá embaixo? Significa que o primeiro objetivo, o primeiro propósito da igreja é trabalhar nessa parte do primeiro, vamos dizer, da primeira etapa. Amém? Essa primeira etapa do alicerçando, nós estamos tendo muitas dificuldades agora, que a igreja está grande, porque nós temos um número de pessoas grande, porém nós não temos um número grande que queiram se disponibilizar para servir ou para cuidar dessas pessoas. Às vezes nós deixamos elas fugir, nós deixamos escapar essas pessoas. Então, para isso, o ministério alicerçando, ele vai dar uma forcinha para que você possa, no caso, usar essa ferramenta e abusar também, quando você quiser, que significa a primeira etapa ali, amém? Que está entre seguir a Cristo Jesus, célula e culto de celebração, nós chamamos essa primeira etapa de integração. O que quer dizer integração? O alvo dessa primeira etapa aí é o acompanhamento, amém? Então, o que é que nós vamos fazer aí? Nós temos essa ferramenta de pegar os dados dessa pessoa, vamos dizer que nós já sabemos isso, a pessoa ela se converte aqui no culto, ela vai ser enviada à oficina lá do alicerçando, lá ela vai preencher os dados, amém? Vamos pegar o telefone dela, vamos saber algumas informações dela. E com isso, nós vamos enviar para o pastor de rede e o pastor de rede para o líder de célula para entrar em contato com essa pessoa, certo? Isso todos nós já sabemos. Mas acontece outras maneiras de que essa pessoa se converteu dentro da célula. E às vezes ela se converteu dentro da célula, o único que nós estávamos fazendo é que nós pegávamos e colocávamos assim, convertidos na célula, 1, e pronto, acabou. Só que agora, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar o nome dessa pessoa, com os dados dela, e vamos enviar para o alicerçando. Por que vai ser bom fazer isso? Porque o alicerçando vai ter uma palavra de boas-vindas para dar para essa pessoa, e uma Bíblia para entregar para ela. Amém? Melhorou, gente? Melhorou, porque nós vamos começar a dar esse acompanhamento. Essa ferramenta é para isso. Vou dar esse acompanhamento, vou dar essa Bíblia para essa pessoa, e aí tudo bem. O que é que o alicerçando vai fazer? Vai colocar nos dados, no caso do ministério, o nome dessa pessoa e todas as informações dela, mas depois ela vai ligar para ti para ver como é que essa pessoa está. Amém? Isso é bênção ou não é bênção? É bênção. Quer dizer que vão estar desconfiando de mim, que eu não estou cuidando bem dessa pessoa? Não, gente, vamos lembrar que temos quantos voluntários aqui? Quantos são pagos pela igreja? Levanta a mão aí. Agora, quantos são voluntários? Então, nós temos que entender que aqui tem pai, mãe de família, pessoas que trabalham, certo, gente? Pessoas que estudam. Então, nós temos o nosso tempo reduzido. Então, alicerçando, o papel dele é vamos dizer, aquele despertadorzinho para te lembrar, ou seja, o teu lembrete para você poder relembrar que você precisa cumprir essa missão. Amém? Isso vai ser bênção. Então, nós vamos fazer isso tanto através de um telefonema, como também, por exemplo, vamos dizer que essa pessoa, que você ligou para ela, e o alicerçando deu o telefone para você, você ligou para essa pessoa, e essa pessoa, ela não atendeu o telefone. Então,
o alicerçando vai voltar a ligar para você, e se você diz assim, olha, eu não consegui contato com essa pessoa, nós vamos colocar nos nossos dados que você não obteve contato com essas pessoas, para depois nós tentarmos te relembrar, para que você possa ir fazer uma primeira visita, ou seja, você não deixar essa pessoa apagar a chama, ou não deixar ela se perder. Como é que eu posso dizer aqui? Nesse início agora, né, de quando uma pessoa ela se converte, geralmente ela não tem nenhum tipo de relacionamento, geralmente, ou se tem, né, que só se ela veio para a célula, ou ela é irmã, amiga, parente de alguém que faz parte da célula. Aí, no caso, ela vai ter relacionamento apenas com esse familiar, só que o objetivo é que ela tenha relacionamento com o corpo, amém? Porque ela tendo um relacionamento com o corpo, ela rapidamente ela vai se integrar à igreja. Então, por isso que o nome dessa primeira etapa é integração, é saber se essa pessoa conseguiu chegar lá, conseguiu ir para a célula, se ela conseguiu chegar na célula, se foi feita uma visita, isso é muito importante, amém? Geralmente quem vai fazer isso contigo vai ser o teu pastor de rede, ele vai pegar e vai mandar mensagem para o alicerçando dizendo que está tudo ok com essa pessoa. Então, isso é muito, muito bom. E aí nós temos a segunda parte, ou a segunda etapa, isso tudo dentro, tá? Dessa, vamos dizer, da corzinha, dessa metade do trilho aí, de 35% do trilho, mais ou menos. A segunda etapa é a parte da interação. Ou seja, o nosso alvo aí é começar a formar relacionamento com essa pessoa. Então, depois que foi dado essa ligação de suporte e monitoramento, e caso a pessoa ela não haver ido à célula, à célula ou ao culto ou algo assim, o que o alicerçando ele vai fazer? O alicerçando ele vai te ajudar para que você possa cumprir essa visita, amém? Se você vai falar, no tal dia eu vou marcar essa visita na casa dessa pessoa, ou eu no caso, nessa sexta-feira eu vou marcar essa reunião com essa pessoa, então nós do alicerçando vamos escrever lá de que você fez aquela visita, se fez ou não essa visita. Isso vai ser muito bom. Nesse primeiro mês que nós precisamos formar o relacionamento, geralmente essas pessoas elas não têm um compromisso. Então eles têm umas desculpas comuns, dizem assim, eu não tenho muito tempo, estou cansado, ainda não conheço bem as pessoas. Já aconteceu com pessoas que nós já ligamos há 2 semanas, praticamente, o líder ligou há 2 semanas, para essa pessoa nunca dá para ela ir. Por quê? Porque ela está trabalhando, ela diz que ela chegou cansada. Gente, se ela não está conseguindo vir para a célula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscá-la, tenho que bater na porta da casa dela, ou se não, pelo menos saber onde ela trabalha, ou fazer a minha parte, gente. Eu não preciso chegar lá no trabalho dele, sentar no escritório dele e conversar com ele, mas eu passar no horário mais ou menos da saída dele. Coincidir com o meu trabalho, eu posso passar 10 minutinhos e falar, olha, tudo bem, eu estava passando por aqui, eu me lembrei de te tentar se comunicar com essa pessoa. Eu posso te buscar amanhã para a gente ir para a célula? Então, quando tudo gira em torno dessa pessoa, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se sentir acionada, ela vai se sentir, no caso, integrada e também vai começar a ter interação com você. Isso é muito importante. Como é que eu faço para ela poder se interagir comigo? Não é só com o trabalho de célula, porque nós pensamos que a pessoa ela vai vir para a célula se eu ficar ligando para ela vir para a célula. Eu acho que essa pessoa só vai vir para a célula se eu ficar relembrando pelo WhatsApp que ela tem que vir para a célula. Mas como é que essa pessoa ela vai vir para a célula? Eu tenho que marcar uma outra atividade com ele ou com essa pessoa que não seja a célula, amém? Então, no início é necessário eu marcar um jogo de bola, por exemplo. Às vezes jogamos bola na segunda-feira. Jogar uma bola seria importante para o jovem. Ver um filme com ela, ou marcar um almoço, tomar um cafezinho com essa pessoa, ou um cafezinho da tardezinha, né? Ou seja, esse é o tempo de você começar a interagir com essa pessoa, né? Então, você tem que ampliar. Às vezes, diz assim, essa pessoa veio uma vez para a célula, na outra semana ela não voltou à célula, porque geralmente a primeira célula, ou a célula onde, no caso, perdão, a primeira célula que essa pessoa vai, geralmente a célula não é para ela. Você está compreendendo? Ela chega lá, a célula não é para ela.
Então, se, por exemplo, vamos colocar o nome aqui do o João vai pela primeira vez para a célula, e ele chega lá na célula, ele senta na cadeira, aí ele escuta uns louvores, uma palavra, o que vai acontecer? As chances dele voltar lá é rara, porque ele não vai se sentir integrado naquele lugar. Você está compreendendo? Então, se naquele dia que o alicerçando enviou esse nome para você, ou enviou esse nome para o líder, e o líder sabe que vai vir o João para a célula, uma nova pessoa, um novo integrante para a célula, o que eu tenho que fazer nesse dia? Vou ter a palavra da célula? Vou ter, mas eu tenho que preparar uma dinâmica onde eu possa envolver essa pessoa. Eu tenho que preparar algo que possa envolver essa pessoa. Ou seja, essa pessoa chegou lá na célula, e já falar para as pessoas que fazem parte da célula, olha, o João vai chegar hoje. Quando o João chegar lá, oi João, tudo bem, a gente estava te esperando. Você já chegar, dá um presentinho para ele, né? Dá uma caixa de bombom, dá um cartãozinho para ele. Você está esperando por essa pessoa. Alguém se converteu a Cristo. Se há festa no céu, tem que haver festa na tua célula, amém? Então, você vai pegar e vai fazer o máximo para que essa célula possa ser a cara do João, amém? E não a cara sua, porque você está servindo ao bairro de Castanhal. Você quer que Castanhal venha a ser convertido a Cristo, amém? Então é isso que você tem que fazer. Então isso vai ser muito importante, amém? Aí a probabilidade dele vai voltar, é de voltar. Então a célula tem que ter informalidade, e nós precisamos desenvolver esse relacionamento com as outras pessoas, principalmente agregar valor a essa pessoa. Vocês se sentirem felizes porque o João chegou naquela célula, amém? Como é que eu demonstro que essa pessoa chegou àquela célula? Dá um sorriso para ele, desliga teu telefone, compartilha com ele, pega um sanduíche, você quer um sanduíche, e assim, você quer um suco. Não prolongue a palavra de célula naquele dia, faça uns 15 minutos, dê um tempo para a comunhão, faça o seu tempo destinado ao João, porque o João vai voltar na outra semana, amém? Podemos aplaudir Jesus, gente? Vai ser bom. Então, a célula, ela não é só na segunda-feira. A célula, ela é todo dia. Amém, meus irmãos? Então, todo dia a célula tem que estar dentro de mim. Isso é muito importante. Então, eu preciso aproximar as pessoas uma das outras e ajudar a alcançar as pessoas que nunca iriam a uma igreja. A célula é um lugar informal onde pessoas que não viriam de jeito nenhum à congregação vão para a célula. Então, por isso que a nossa célula ela tem que ser informal, ela tem que ser o menos cara de culto possível. Ah, mas a minha célula é uma célula de pastoreio, onde a maioria das pessoas que estão lá, elas só estão sendo discipuladas. Mas corre, ensina bem, para que quando eles possam sair daquela célula e implantar uma célula evangelística, uma multiplicação da sua célula, essas pessoas possam saber como receber, elas precisam dar valor às novas pessoas que estão sendo integradas ao corpo de Cristo, amém? Já estou terminando, estou quase terminando. Gente, nessa parte aí, quando chega já, onde essa pessoa começa a ir para a célula, o que vai acontecer? Ela já está integrada e agora começa a interagir com o seu líder ou com a pessoa que trouxe essa pessoa à célula, certo? Porque o alicerçando fez a sua parte. Mas o alicerçando, ele vai ligar de novo para você, no caso para o líder de rede, e vai perguntar se o João está começando a ser acompanhado. O que é essa parte do acompanhamento? A igreja está visando ali, bem no quarto ponto está escrito acompanhamento inicial, está vendo? E também tem outro curso chamado inclusão. Para que serve o acompanhamento inicial? O acompanhamento inicial é para que você tenha, ou o líder, certo, gente, que vai fazer esse acompanhamento inicial. Quem não sabe, o acompanhamento inicial são dois livros, certo? Nesses livros, há alguns pontos que você vai ajudar para fazer entender essa pessoa o que é que ela ganha, o que ela passou a ser a partir desse momento. Então, você vai ensinar assuntos, por exemplo, falando sobre salvação, sobre como o Espírito transformou a vida dele, né? A aliança que ele tem com Cristo, a nova aliança que ele tem, o que é a igreja. Você vai falar um pouco de uma maneira resumida. Semanalmente, você vai ter esse acompanhamento inicial. Eu sei, tem alguém que já fez acompanhamento inicial aqui? Sabem o que é acompanhamento inicial? Certo. Então, é um livro
São 2 livros, um para a pessoa e outro para o líder. Então você vai sentar com essa pessoa uma vez por semana. E essa uma vez por semana que você sentar com ela, você vai compartilhar com ele a palavra de Deus. Amém? Fora da célula. É aquele momento onde você vai marcar para ela, com ela, para que ela comece a ser alicerçada, consolidada. Amém? Porque o nosso objetivo é não perder essa pessoa. O que é que eu vou fazer quando for compartilhar ou fazer esse acompanhamento inicial? Nada que seja muito prolongado. Então, coloque, cronometre esse teu ensino, quando você for sentar com essa pessoa, para que não passe de 40 minutos, de 30 minutos. Faça isso de uma maneira prática, pegue os pontos mais importantes e fale, compartilhe com essa pessoa. Não faça ela se cansar, amém? Porque lembre que ela ainda está no início de tudo. Então, depois, quem quiser ter informação sobre a questão do acompanhamento inicial, nós podemos te dar de acordo a isso, amém? Ou posso passar para os pastores de redes e eles podem passar para vocês também. Então, ele começa esse acompanhamento inicial. Quando ela começa a ter esse acompanhamento inicial, nós temos um ministério chamado MECRO. Lá no MECRO tem um curso de crescimento espiritual. Quantos aqui já fizeram o curso de crescimento espiritual? Foi bênção? Foi bom? Saíram com dúvidas de lá? Não. Isso te ajudou a você, colocar estaca profunda, saber do que você queria. Você já tinha noção de dizer, é isso que eu quero para a minha vida. É o que vai acontecer com o João, que já começou a fazer o acompanhamento inicial. O alicerçando vai ligar para ver se o João está fazendo o acompanhamento inicial, e aí nós já vamos pegar o nome do João e enviar para o MECRO. Lá no MECRO, o nome do João já está cotado para que no próximo curso de crescimento espiritual ele possa entrar nessa turma. E esse curso de crescimento espiritual agora está durando apenas 1 mês. Bênção, né, gente? Por quê, gente? Depois que essa pessoa ela entende o que ela é, nós vamos passar para o 6º passo, que é o batismo nas águas. Nosso objetivo agora não é mais adição de pessoas, mas agora nós queremos multiplicar, nós queremos gerar filhos, porque o objetivo da igreja agora é expandir o evangelho por toda a Castanhal. Então nós não precisamos mais ganhar somente essas pessoas, nós precisamos agora começar a gerar filhos. Quando fui gerar o meu primeiro filho, claro que não fui eu que gerei, né? Foi minha esposa. Então nós nos programamos durante 2 anos, e durante esses 2 anos que nós nos programamos, o meu filho nasceu, quase ao 3º ano de casamento, né? Ele nasceu. E aí, quando ele nasceu, estava tudo preparado. Berço, né? Chupetinha, mamadeira, fralda, assim, um estoque de fralda, estava preparado. É o que nós precisamos fazer a partir de hoje. As nossas células têm que estar preparadas para os filhos que nós vamos gerar. Chegou o João, festa na célula, porque nasceu o João. O João vai ter tudo, vai ter leitinho, vai ter mamadeira, vai ter carinho, vai ter cafuné, amém? Vai ter mimo, porque é o início de tudo. Mas depois, quando esse bebê começar a se fortalecer, nós vamos passo a passo, até que ele entenda o que ele é, e ele vai ter noção do que ele é, ele vai ser convertido de verdade, através da sua fé e na sua morte por completo, através da simbologia do batismo nas águas. Então é o que aconteceu. Essa pessoa foi bem cuidada. Aí nós podemos falar que a primeira parte aconteceu, que chama-se alicerçando. Amém, meus irmãos? Então esse é um dos grandes objetivos nossos. Eu já quero finalizar. Qual é o objetivo da igreja a partir de hoje? É esse, o propósito das nossas células. É que nós possamos, a partir de hoje, estar preparado para receber essas pessoas. Amém? Como é que eu posso ajudar? Chegou um nome, chegou esse nome líder, você, chegou esse nome para a tua célula. Fazer o possível para que o alicerçando também não fique te ligando. Amém? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você entendeu e que você está maduro para receber um novo tempo para a tua vida. Amém? Então, se você já pegar, já fizer, você pode ligar para o alicerçando ou já mandar informação através do teu líder que está tudo ok, porque aí nós vamos pegar, só colocar no nosso relatório o que está sendo feito, e para a glória do Senhor, essa pessoa que você já recebeu vai estar bem encaminhada, amém? E vai ser fortalecida e alicerçada na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Gente, eu quero finalizar aqui sobre a questão
sobre a questão do acompanhamento. Teve uma vez, escuta o que eu falo, já fiz um trabalho missionário, já fiz trabalhos missionários, tanto no Equador, como trabalhei em Belém do Pará, já fui para a Vila do Genipapo, no Marajó, já fiz vários tipos de trabalhos. E você sabe que uma coisa é trabalhar com alguém da cidade e outro com alguém, vamos dizer, do interior, mais para o interior, mais para o subúrbio, certo? Para o ribeirinho, a mentalidade é outra. Então, trabalhei e tinha um rapazinho lá que tinha problemas com drogas, escuta o que eu lhe falo. Ele tinha problemas com drogas. Então, me lembro que nós levamos o evangelho para ele, e aí chegamos a levar ele para a célula, conseguimos levar ele para o encontro com Deus. Ele tinha problema com pasta de maconha, ele usava muita pasta de maconha. E não foi fácil, gente. Mas eu me lembro assim, que nós tínhamos uma bola dia de quarta-feira. Quarta-feira a gente levava ele para a bola. Chegava na quinta-feira, gente, ele é usuário de pasta de maconha, então ele estava viciado. Quando chegava na sexta-feira, eu tinha trabalho e tinha tudo. Certo, gente? Escutem bem, é um filho nascendo. Ah, pastor, mas se eu for fazer isso por todos, não vai dar. Lembre que é um para um. Se você fizer a sua parte, você precisa só cuidar desse filho. Você cuidar bem e ensinar, todos os outros vão fazer o mesmo, amém? Então, chegamos a bater na porta da casa de cedo. Me deparei algumas vezes de bater na casa da porta dele e ele está chapado lá, jogado no chão. E a mãe falando, ontem, depois que ele veio da bola, ele chegou aí, depois vendeu o ventilador e comprou um pouco de droga e está aí. A gente entrava na casa que ela estava jogado no chão, noiado. Foi tão difícil aquele tempo, mas nós pegávamos, me lembro, orávamos por ele, jejuamos por ele. Gente, eu já era pai do Azaf, quando aconteceu isso, já era pai da Ohana, quando aconteceu isso. Então, nós fazíamos esse trabalho. E aí, gente, se passou, ele teve algumas quedas, começou a ser liberto. Escuta, começou a ser liberto. Às vezes ele caía uma vez por mês, começou a melhorar. Eu sei lhe dizer, gente, que eu fui para o campo missionário, certo? Fui para o campo missionário. Quando eu voltei do Equador, um dia eu fui ministrar a mensagem num curso, assim, num treinamento também de liderança. E eles fizeram uma surpresa lá para a gente. E começaram a falar de frutos que foram gerados através do trabalho e do serviço das células. E quem aparece lá era esse rapazinho. Gente, ele já estava há 3 anos convertido e agora ele era um obreiro da igreja. Amém? Ele estava servindo na igreja. E ele chorando disse, muito obrigado por terem acreditado em mim. Muito obrigado. Ou seja, e agora ele estava casado já. E estou falando de uma pessoa que tem problemas com drogas. E Deus quer usar as nossas vidas assim. Deus quer usar, por quê? Porque Deus está nos dando essa graça, Deus está colocando esse amor. Tivemos outros também, vamos dizer, outros testemunhos além desse. Tivemos testemunhos que deram errado no início, mas depois, com o passar do tempo, tivemos bons frutos através disso. Teve outros que não chegou, a palavra foi lançada, mas essa pessoa, ela morreu no mundo do crime. Acontece. E às vezes nós pensamos, porque eu estou investindo o meu tempo, estou investindo tempo nessa pessoa, e essa pessoa não escutou, morreu, e aí eu digo assim, rapaz, não vou fazer mais porque não está dando certo. Nunca desista, faça a sua parte no reino. Sabe por quê? Porque tudo que você plantar nessa terra, lá no céu você vai colher, os tesouros do céu você vai colher no céu, porque os tesouros que você fizer nessa terra, você vai perder tudo isso, mas no céu não, meu irmão. Então, qual é a minha palavra final que eu quero dar para você? Eu quero te falar, meu irmão, para que nós possamos, a partir de hoje, ter essa conscientização de que pessoas novas vindo ao corpo de Cristo, sendo por essa porta, sendo por a tua célula, sendo numa reunião de jovens, vamos mudar o nosso clima, o nosso ambiente com essa pessoa, vamos começar a conversar com essa pessoa, vamos fazer ela ficar à vontade, vamos fazer ela se interagir conosco, vamos fazer ela se integrar conosco, porque lembre que essa pessoa pode ser um bebê novo a nascer,
ela nascendo em Cristo Jesus, amém, nós estamos gerando uma vida nova em Castanhal, amém. Quero agradecer aos meus irmãos por isso, amém.